graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os irmãos e a igreja dele. Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos muito alegres, satisfeitos por Deus ter nos concedido esta graça de poder compartilhar o Evangelho por este meio remoto. Nós estamos estudando na Confissão de Fé o capítulo 21, do culto religioso e do domingo. Nós vimos, domingo passado, que nós, na primeira abordagem da pergunta, dizendo que a luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido, servido de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, ou sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito na Escritura. Então, nós vimos na primeira abordagem esse primeiro aspecto do culto religioso, né? Que existe um Deus criador de todas as coisas, um Deus bom, um Deus que deve ser temido, amado, reverenciado, né? Temido e adorado, invocado. Então, tem uma pergunta na nossa confissão de fé dizendo o que as Escrituras principalmente ensinam. A resposta é: a Escritura principalmente ensinam as Escrituras principalmente ensinam o que o homem deve crer acerca de Deus. Perdoe, meus queridos. Então, a Escritura principalmente ensinam o que o homem deve crer acerca de Deus. O que o homem deve crer acerca de Deus? Que Deus é santo, que Deus é bondoso, que Deus é misericordioso, que Deus é criador, né? E conservador de todas as coisas. E por isso ele deve ser temido, amado, reverenciado, adorado, invocado, amado por todas as suas criaturas. Mas o modo aceitável de Deus ser adorado, da maneira correta, é prescrito por Ele mesmo na Escritura. Então nós vimos, no primeiro momento, né, acerca do Deus Criador. Segundo, nós vimos as obras do Criador, né? Criou os céus, a terra, o mar, né? Criou os animais e criou o homem à sua semelhança, conforme a sua imagem e semelhança, né? Também vimos o modo aceitável que Deus deve ser adorado, que é através da Bíblia. A Escritura Sagrada mostra como o homem deve adorar a Deus. E também vimos que Deus não deve ser adorado por nenhuma representação visível, né? Ou por indução de homens, por sugestões de homens, por ideia de homens ou sugestões de Satanás. Mas deve ser adorado conforme está escrito na sua palavra. A segunda seção que eu gostaria de dar prosseguimento é: o culto religioso deve ser prestado a quem? Vamos trabalhar isso. A quem deve ser prestado, a quem não deve ser prestado e através de quem deve ser prestado. Então, ouçamos aqui o que diz a Confissão de Fé na segunda seção do capítulo 21. O culto religioso deve ser prestado a Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura, nem depois da queda deve ser prestado a Deus, pela mediação de qualquer outro, senão Cristo. Então nós vemos aqui a quem deve ser prestado o culto. O culto deve ser prestado a Deus Pai, primeira verdade, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Então, eu gostaria de ler aqui uma referência para confirmar essa resposta. Diz o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então, essa imprecação apostólica, essa imprecação de bênção apostólica, você veja que está envolvido aqui as três pessoas da Trindade.
E são a essas 3 pessoas unicamente que a Escritura diz que deve ser prestado culto, adoração, veneração, invocação no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, tem já que era Deus, é o Filho, é o Espírito, agora quem não deve ser prestada adoração? Segundo a Colossenses 2,18, nós temos a carta do apóstolo Paulo da seguinte maneira: não aceiteis que ninguém seja árbitro contra vós. Isso aqui é importante. Fingindo humildade ou culto a anjos, fundamentando-se em visões, ostentando-se a inútil arrogância do seu conhecimento carnal. O que está acontecendo aqui? Paulo aqui fala algumas verdades que derruba hoje muitos cultos aí, né? E serve para abrir os olhos de muitas pessoas que estão fazendo da maneira errada. Talvez você esteja adorando a Deus da maneira errada, como aquele povo lá na Grécia antiga, né? No Areópago, com tantos deuses. E Paulo disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando pelo meio do vosso culto, santuário, vi uma pedra com o nome ao Deus desconhecido. Pois bem, é a este Deus que vocês não conhecem que eu estou pregando, que eu venho anunciando, que eu venho revelando, pregando. A esse Deus, Criador de todas as coisas, que não necessita ser alimentado por mãos humanas, né? Não é servido por mãos humanas, dele recebemos vida, respiração e tudo mais. Então veja, você pode estar prestando culto a Deus sem entendimento. Acentuadamente religioso você pode ser, mas sem o entendimento. E como vem o entendimento? Através da Escritura Sagrada. Então Paulo diz: não aceiteis que ninguém seja árbitro contra vós outros. O que acontece com muitas outras religiões? São pessoas que se colocam como Deus, colocam-se como Deus, aceitam a adoração, aceitam que se façam precações, né? Se façam orações e confissões de pecados para Ele, né? Então isso é errado. As pessoas devem vir a Cristo e ninguém pode ser vigário de Cristo na terra. O Papa não pode ser vigário de Cristo na terra. Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Então, tem muitas pessoas que se fingem humildade, culto dos anjos. Tudo isso não tem nenhum poder contra a sensualidade e contra o pecado. A única coisa que tem poder e tem autoridade, que deve ser adorado é Jesus, que tem todo o poder sobre céus, terra e mar e contra o pecado. Ele veio destruir o pecado. Uma referência, então, nós estamos vendo aqui a quem não deve ser prestada adoração. A anjos e pessoas que se coloquem como árbitro diante de você, se dizendo uma autoridade em que você precisa confessar os seus pecados a essas pessoas. Não. A Escritura Sagrada fala que devemos confessar as nossas faltas uns aos outros. Isso está fora de cogitação do que Paulo está dizendo aqui. Aqui são pessoas arbitrárias. São pessoas arbitrárias, são líderes religiosos arbitrários, né? Que se colocam como tal, como Deus, né? E que requerem que se façam precações, orações. Eles vão ditando que tipo de oração, que tipo de prece as pessoas vão fazendo para receber os seus perdão de pecados, como se ele fosse o representante real de Deus na terra. Não. O representante mediador é Cristo. Nós temos a única outra referência para nos mostrar quem não deve se prestar culto. Então, deve se prestar culto a homens que se tornem árbitro, com toda a pomposidade, com todo o ar de piedade, com todo o ar de religiosidade, né? Isso é frajuto, isso aí é frajuto, nada disso. Aqui diz para nós: diante disso,
lancei-me aos pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faças isso, sou conservo teu e de teus irmãos, que tem um testemunho de Jesus, adora a Deus, porquanto o testemunho dele, de Jesus, é a essência da profecia. Então João está aqui na ilha de Patmos, né? E tem aquela revelação gloriosa na ilha de Patmos, e ele vê um anjo, ele vê aquela glória do anjo, e aí foi adorar, se ajoelhou para adorar. E o anjo disse: não faça isso, está errado. Eu sou conservo teu. Eu estou aqui para servir você, como Deus me enviou, e dos seus irmãos. Adora a Deus. Então nós vemos aqui que o culto não pode ser prestado a homens, nem a anjos, nem a figura alguma na face da terra, a não ser Cristo. Apocalipse 19, 10. Cristo, ele é o intercessor. Cristo, né? Existe só um único mediador, disse Paulo na sua carta aos Efésios, né? Jesus Cristo, o homem. Só há um mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, o homem. Por intermédio de Jesus é que o homem tem acesso a Deus. Não existe Maria, não existe José, não existe nenhum outro nome com Cristo que faça com que as preces dos crentes sejam elevadas a Deus. Adoração, primeiramente, a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não pode ser adorado pessoas que se coloquem arbitrariamente, se coloquem, né, com todo o ar de piedade, de religiosidade, se coloque diante de você para que você possa venerar Ele, se ajoelhar diante dele. Não, ninguém pode se ajoelhar diante de homem, ninguém pode estar confessando seus pecados, orando como se ele fosse aquele que fosse expurgar, né, o seu pecado. Não, o seu pecado é perdoado em Jesus. Não existe outro mediador. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que Cristo é o mediador. Então, o culto religioso, a quem deve ser adorado? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A quem não deve ser adorado? Homem não deve ser adorado. João, anjos não devem ser adorados. Se você vê alguma pessoa se ajoelhando aí diante de alguma pessoa, está errado. Se você vê alguma pessoa querer beijar pé, beijar a mão, está errado. Essa pessoa está recebendo uma adoração que não é para ele. Ele é um mortal, tanto quanto eu e você. Somente a Cristo deve se prostrar. Somente a Jesus deve ser adorado, deve ser invocado. Você deve confessar seus pecados a Jesus, vir a Jesus, confessar a Ele, porque foi Ele que morreu na cruz. Não foi nenhum homem. O apóstolo Pedro falou, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a no ser o nome de Jesus. Você não busque salvação, apoio em nenhum homem. Vão é o socorro do homem. Deus tira seu fôlego, ele volta, o pó volta à terra. O Espírito volta a Deus que o deu. Em terceiro lugar, o culto só é prestado mediante Jesus, porque ele derrubou a parede de separação. Existia uma inimizade, né? O homem estava inimigo de Deus e Cristo veio, morre pelos pecadores, morre pelos seus e pelos seus intercede, pelo seu povo, né? Ao terceiro dia ele ressuscita, é assunto ao céu, é assentado à destra do Todo-Poderoso, vivendo sempre a interceder por nós. É em nome desse que você deve invocar, esse Salvador chamado Jesus. Então, o culto religioso é prestado a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não pode ser prestado a nenhum homem pode ser venerado, nenhuma criatura pode ser adorada, a não ser Cristo. Nem anjos podem ser adorados, imagens, nada disso pode ser adorado, a não ser Cristo. E o culto é por intermédio de Jesus, porque ele diz: tudo que pedis ao meu Pai, em meu nome, ele vos concede, ele vos concederá. Que Deus te abençoe e até uma outra oportunidade. Amém.